Deus. Senhor seja louvado. Nós estamos recebendo essa graça maravilhosa de poder estarmos nos encontrando de novo por aqui, né? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Sejam bem-vindos. Por enquanto nossos encontros estão sendo por aqui, logo logo nós estaremos juntos. O apóstolo Paulo, uma vez falando, ele disse que muitas vezes teve vontade de ir até os discípulos, mas o Espírito Santo não permitia que ele fosse. Isso é muito forte, mas nós temos esse meio aqui, uma noite, nós temos esse meio aqui para nós nos encontrarmos. Nós estaremos meditando na palavra mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar um pouco, coloca a mão no nosso coração. Coloca a mão no seu coração, aí onde você está. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós nos colocamos aqui 100% na dependência dEle. Seja feita a vontade dEle nesse momento. Que o Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos inspirar, venha nos dar direção. Coloque a palavra que cada um está precisando ouvir nessa noite. Sabemos do poder da palavra e sabemos que ela nunca volta vazia, mas ela vai cumprir aquilo que agrada ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos juntos, ainda que estejamos longe, mas aqui podemos, nos reunir e alcançarmos, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu creio que por causa desse culto de hoje, coisas serão alcançadas, entendimentos virão sobre nós, revelações virão sobre o nosso espírito. A nossa visão vai se abrir um pouco mais hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sejam todos bem-vindos. E eu peço que vocês abram as Bíblias de vocês, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Nós vamos falar hoje sobre algo muito tremendo, algo muito profundo, algo extremamente importante para a caminhada, que fala sobre a unidade, de unirmos, de estarmos juntos. É muito importante acerca da unidade, ainda mais quando as coisas se tornam difíceis, quando aparece uma adversidade, quando aparece um problema maior, quando vem um vento mais forte contra a nossa casa, contra a nossa família, e o Senhor vai, trazer uma palavra aqui revelada ao nosso coração da importância da unidade, coisa que nós precisamos fazer, coisas que nós precisamos melhorar. E o Espírito Santo, ele pode nos dar inspiração para isso. Ele pode nos ajudar com relação a isso. Unidade na adversidade. O tema da nossa meditação de hoje é unidade na adversidade. Uma das coisas que vem muito forte contra o povo de Deus é fazer também contra as famílias, contra, todos os lugares. Isso é muito forte. É que quando vem a adversidade sobre o povo, sobre as pessoas, sobre a igreja, sobre a família, nós temos uma dificuldade muito grande, nós seres humanos, e a gente, acaba falhando com relação a se afastarmos. Às vezes a gente acaba se dividindo.
Sabe, nós não podemos se dividir, nós não podemos nos afastar. Louvado seja Deus, porque Ele tem ensinamentos sobre isso, para que a gente possa, sabe, em nome de Jesus, nos unirmos mais, nos encontrarmos mais, estarmos unidos também nas adversidades uns dos outros. Isso é importante, que a gente possa contar com isso. Até porque nós somos um corpo. O corpo de Cristo é a igreja hoje. O corpo de Cristo é a igreja. E o Senhor fala em uma das suas palavras que o povo, quando ele é dividido, o reino, quando ele é dividido, sabe, ele não prospera. Quando a gente divide, a gente não prospera. Então, muitas vezes a gente vê famílias divididas, empresa dividida, pessoas dividindo-se. E, sabe, isso acontece ainda mais no momento difícil, no momento delicado. Então, que a gente possa se unir mais para que, sabe, esse mover de Deus venha sempre sobre nós. E aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, explica muito bem essa questão de estarmos unidos em tempos difíceis, estarmos unidos em tempo de diversidade. Sabe, se nós estivermos juntos, nós prosperaremos, a Bíblia diz. Sabe, se uma família está junto, sabe, ela vai subsistir, ou seja, quando a gente se divide, tem um prazo sobre aquilo que está sobre nós. Você pode ver sobre casamentos. Às vezes, quando o marido e a mulher começam a, sabe, dividir, não concordam mais como antes, como no início, sabe, o que vem muito forte contra eles é a separação. Então, nós precisamos se unir sabe, na ideia que Jesus deixou pra gente, no ensinamento que Jesus deixou pra gente, porque muitas vezes eu acho que estou certo e vou estar errado. E muitas vezes a outra pessoa que se divide, ela acha que vai estar certa e também poderá estar errada. Então, onde é que a gente encontra a maneira certa de união, a maneira certa de nos unirmos, a maneira certa de encontrarmos essa unidade para prosperarmos? Essa unidade está quando nós nos rendemos à palavra de Deus, nos rendemos ao ensinamento do Criador, aquele que se preocupou, sabe, tremendamente com cada um de nós. E aqui na sua palavra, vamos ler juntos, 1 Coríntios 12, 12. O tema é unidade na adversidade, na diversidade. Unidade na diversidade. Você é diferente de alguma pessoa? Todos nós somos diferentes. Nós temos que aprender a unir aquilo que é diferente. Unir os dons naquilo que é diferente. Imagina a força que nós vamos ganhar com isso. Imagina a unção que vai ser derramada sobre nós. Imagina o poder que vai ser derramado sobre a família. Sabe, nós não podemos pegar pessoas e querer transformar elas naquilo que a gente acha que é certo. Cada pessoa tem a sua diversidade, tem, sabe, a sua maneira de ser usada por Deus na sua casa, na sua família, na sua igreja. E a palavra diz assim, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, né? O nosso corpo é um só, mas tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Assim as coisas do reino também. Por mais que a gente tenha um braço esquerdo, um braço direito, uma perna esquerda, uma perna... Sabe, os membros do corpo, os olhos, a orelha, o nariz, os membros do corpo, eles, sabe, têm uma diversidade grande, né? E eles são muitos, mas continua sendo um só corpo. Então que a gente possa aprender nessa palavra a unir isso, a unir aquilo que eu tenho com aquilo que você tem, a unir, sabe, o dom que você tem com o dom que eu tenho. Imagine uma igreja unida nessa maneira. Sabe, nós seres humanos temos uma dificuldade muito grande com a diversidade, e a gente acaba, sabe, às vezes competindo, mesmo que a gente não demonstre isso.
A gente sempre quer ser um pouco mais, quer ser, sabe, um pouco... Isso às vezes é do coração do homem, mas que a gente aprenda que cada um tem a sua função. Tanto na igreja, tanto na casa de Deus, tanto na minha casa, na minha família, cada um tem a sua função. E cada um é de extrema importância para o corpo. Imagine nós perdendo um braço direito. Sabe, seria algo complicado. O corpo viveria sim, mas é uma perca. Então nós não podemos perder ninguém daqueles que Deus colocou próximo de nós. Sabe, perdendo também um dos dedos do pé, sabe, também é uma perca e o corpo sente com isso. Então nós precisamos valorizar as pessoas que são diferentes de nós. As pessoas que têm outro pensamento. Importa que a gente entenda que mesmo elas sendo, sabe, de diversas maneiras, nós entendemos que o Senhor, ainda assim, nos colocou juntos para vivermos em um só corpo, o corpo de Cristo. E que a gente possa aprender isso, que a gente possa nos unirmos, que a gente possa tirar proveito daquilo que Deus criou para nós. É muito maravilhoso isso. Do versículo 3 diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formado em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e de todos temos bebido do mesmo Espírito. Então é interessante a gente analisar aqui, de fato, ainda que sejamos muitos e sejamos diferentes, diversos, nós precisamos receber de Deus, sabe, o ensinamento dele, para nos tornarmos um só corpo. Se nós nos tornamos um só corpo, uma unidade, a prosperidade de Deus vem sobre nós. As coisas maravilhosas de Deus vêm sobre nós. Imagine eu e você, quantas coisas nós já perdemos por nos dividirmos por alguém, por estarmos divididos talvez com alguém da própria família. Imagina quanto favor tinha naquela pessoa que nós se afastamos, ou que se afastou de nós. Note como isso é importante. Imagine o braço querendo ir para a direita e a perna para a esquerda. Seria difícil de nós prosperarmos, seria difícil de nós subsistirmos, seria difícil de nós, sabe, darmos continuidade ao grande propósito que Deus criou para nós. Então que a gente aprenda a viver com pessoas diferentes, aprenda a viver com a diversidade deles, porque a diversidade de cada um vai trazer grande proveito para a nossa vida. As diferenças que as pessoas têm vão trazer proveito para nós, vão trazer bênçãos para nós, vão trazer prosperidade para nós, vão trazer alegria para nós. Não importa se você é judeu, se é grego, se é livre, se é preso, importa que a gente aprenda a viver com as pessoas diferentes. No 14 diz assim: porque também o corpo não é um só membro de muitos. O corpo é um só, os membros são muitos. Então essa pessoa que é diferente de mim, de você, ela também é de Deus. Ela também é para o corpo de Cristo. Então imagina eu aprendendo a conviver com essa pessoa. Quanta coisa boa e maravilhosa eu não já perdi por me dividir, me afastar de pessoas até mesmo na família que eram diferentes de mim. Sabia que às vezes em um abraço teríamos recebido algo tão tremendo e poderoso de Deus, das pessoas que nós achamos diferente? Como Deus é o Pai, Ele é o Criador, Ele sabe muito melhor do que nós. E quando Ele fala que é melhor unirmos do que dividirmos, isso é extremamente poderoso para que eu venha alcançar também aquela maravilha que Deus tem para mim. Imagina se o pé disser: porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser: porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Nós precisamos entender que Deus tem uma maneira extraordinária, especial de trabalhar.
Se tudo fosse do jeito que eu e você quer, a vida não faria sentido. Nós não temos a oportunidade de experimentar isso porque as coisas nunca vão chegar do jeito que a gente quer. Teremos barreira porque o próprio Senhor não permitiria. E muitas riquezas, muitas maravilhas eu também teria perdido. Muitas grandes maravilhas eu também teria perdido. Se eu não valorizar as pessoas que são diferentes de mim. No 20 diz assim: assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. No 22 diz assim: antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. Essa palavra é muito forte para mim e para você. Às vezes você tem alguém dentro da sua casa, dentro da sua empresa. Às vezes você tem alguém dentro da sua igreja, dentro da sua família, que você, assim, sabe, olhando para ela, você pensa que ela é fraca, você pensa que ela, sabe, não tem força, talvez às vezes não tem habilidade. Mas eu quero te dizer, a Bíblia diz que essas pessoas são muito mais necessárias. Quando a gente aprende a viver e ver o valor que as outras pessoas têm, a nossa vida enriquece. E nós tomamos proveito de tudo, de todas as coisas. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honras. Como o Senhor nos ensina isso e nos mostra isso de uma maneira especial. No mundo hoje, quando nós vamos a um restaurante, sentamos ali, na nossa visão humana, nós somos mais importantes, porque estamos sentados, vamos ser servidos e vamos pagar aquilo ali. Mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, o Senhor pega aquilo que parece ser menos importante e transforma para que seja o mais importante. E aí, numa das palavras, ele diz assim: o maior será o que serve. O maior será o que serve. O que serve. Você quer ser o maior na sua casa, o maior no reino de Deus, não para que a glória seja nossa, mas para que a glória se confirme em Jesus, porque o que está acontecendo foi mérito dele, foi ensinamento dele. Sabe, antes de conhecer a palavra, antes de conhecer as coisas de Deus, muitas coisas que hoje eu posso receber, eu posso colher, eu não conseguia enxergar. Longe de Jesus, eu fiquei cego por um tempo, mas perto dele, hoje eu tenho a oportunidade de ver coisas que eu não conseguia ver. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados um dos outros. Para que a gente não divida, é necessário cuidarmos um dos outros de maneira igual. Se nós nos unirmos, nos tornaremos poderosos, tanto na nossa casa como em qualquer lugar. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, quando a igreja está unida. Nada pode segurar o poder de Deus nas pessoas que se unem. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Para que a gente possa participar dos sofrimentos uns dos outros
e para que a gente também possa participar da alegria uns com os outros, para que a gente se una, tanto no momento difícil, como também no momento feliz. Louvado seja Deus! Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governantes, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos na igreja, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Não. Todos têm o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todas as línguas? Não. Portanto, procurai com zelo os melhores dons e os mostrarei o caminho mais excelente. Nós somos diferentes uns dos outros, mas que a gente possa se unir para que a gente, se torne mais forte, encontre a prosperidade que Deus tem para nós e possa permanecer. Quando a gente entende os valores dos ensinamentos de Deus, a gente encontra permanência. Às vezes a gente percebe que pessoas entram em alto nível espiritual, vivem por um tempo e logo esfriam, porque não conseguem se juntar ao corpo da forma que Deus ensinou para se juntar. Nós vemos que as pessoas unidas, as que conseguem se unir com o próximo, as que conseguem caminhar com o próximo, as que conseguem andar com o próximo, essas são as que conseguem permanecer. A maioria das pessoas que se afastam às vezes de Deus, ou se afastam de familiares, se afastam de amigos, são justamente por algo que acontece, algo difícil, na diversidade, nas diferenças. E a gente às vezes não enfrenta isso, a gente não vai adiante, a gente não entende que essa pessoa também faz parte da gente. E a gente acha melhor se afastar. Eu quero te dizer, não tem como nós nos afastarmos do corpo de Cristo. Porque nós, mesmo sendo diferentes, diversos, nós fazemos parte do corpo dele. Então nunca se afaste do corpo, independente de como está a sua vida. Se você se afasta, o corpo sente a sua falta. Imagine se eu tirasse a minha mão do meu corpo, o dedo mindinho do pé. Talvez pessoas acham que essa pessoa não tem importância, mas o dedo mindinho, que é o menor, ele tem uma extrema importância em manter o equilíbrio do corpo. Qualquer pessoa que se afasta de Deus, se afasta dos seus irmãos, se afasta dos amigos, deixa uma grande saudade, deixa uma marca, uma ferida no corpo daqueles que ficaram. Era como se amputasse parte do corpo, e a dor o corpo todo sente. Não se afaste da sua família, não se afaste do seu ministério, não se afaste das coisas onde Deus te colocou. Você é importante. Você é importante. Sabe o que acontece quando pessoas se afastam pela diversidade do corpo? O corpo perde. Quando você se afasta daquilo que Deus te colocou para fazer, não é só você que perde. O corpo também perde os dons que estavam em você, a alegria divina que está em você, a presença de Deus que está em você. Você é especial para Deus. Que o Senhor possa guardar você, que você tenha amor e unção para nunca sair de perto da sua família, de perto dos seus irmãos, de perto do seu ministério. Eu quero dizer uma coisa bem forte para você que está me ouvindo hoje. Você não sabe a importância que você tem para o corpo de Cristo,
Você não tem noção da maneira que Deus te desenhou, da maneira que Deus te construiu. Sabe, você é aquilo que falta quando você sai. Deus nos ama e ama muito a tua vida também. Nós não podemos ter na igreja só apóstolos, só profetas. Nós precisamos ter todos que o Senhor preparou para o ambiente. Sabe, se você tem algum problema com alguém da sua família hoje, eu queria te convidar para voltar a se unir com essa pessoa. Que você mandasse uma mensagem, você que está ouvindo essa ministração hoje. Que você mande uma mensagem para alguém, fale o quanto você ama. Sabe, faça sua ligação de alma novamente. Se junte, porque a prosperidade está na unidade. Todos que se dividem perdem a prosperidade que Deus colocou no corpo. Eu quero orar sobre a sua vida, pela sua vida nesse momento. Pai, nós agradecemos por esse momento que o Senhor preparou para nós. Uma palavra breve, mas extremamente poderosa para fazer aquilo que saiu do altar para cumprir. Louvado seja o teu nome por esses ensinamentos. Que a gente possa se unir mais. Que se alguém tropeçar, possa ser levantado. Que se alguém falhar, possa ser levantado. Mas que a unidade permaneça. Porque o corpo junto tem muito mais efeito no propósito divino. Quando nós perdemos alguém do corpo, da igreja, da família, da nossa casa, era como se Jesus perdesse uma parte dele. Pai, muito obrigado e nos perdoa por nossas falhas. Obrigado pelo teu grande ensinamento hoje. Que o perdão reine nessa noite. E por causa desse culto, muitas pessoas alcançarão perdão de Deus hoje. Por causa dessa palavra, o Senhor está te visitando e perdoando você, te fazendo livre. Ainda sendo livre, sempre fará parte do corpo de Jesus. Seja alcançado nessa hora. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Para a glória de Deus. Amém.